YouTube, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Já deixa um like, já se inscreve, ativa todas as notificações aqui do canal, que provavelmente vai vir mais vídeo novo aqui pra vocês, né? Então, hoje eu tô falando isso porque já pra vocês engajarem no vídeo, e eu acho que o vídeo de hoje vai ser muito interessante pra vocês. Vai ser um vídeo que eu tô tentando ver se consigo trazer umas dicas pra vocês, né? Então, vamos lá. Bom, acho que vocês já devem ter visto aí no título do vídeo ou na thumb do vídeo, né? É um vídeo pra vocês. Oh, meu Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui dicas de como você escolher a faculdade, o curso que você quer fazer. Então vamos lá. Bom, o curso, a primeira dica que eu dou para você é faça o curso que você tenha vontade de fazer e não que os outros querem que você faça. Não que os outros não que a pessoa chegue assim e fale, ó, eu acho que isso combina com você. Não, porque isso daí pode causar uma frustração depois, ou pode causar tipo assim, eu tô fazendo pelo que as pessoas falaram que combina comigo. Não, você tem que fazer aqui um curso com o que você se identifica. Ou seja, você se identifica mais na área de artes, então você vai para essa área de arte. Você se identifica mais na área de humanas, na área de biológicas, a área de exatas. Então, você vai lá e faz o curso, faz aquilo que você tem vontade de fazer nessas áreas, como informei. Dica número 2 que eu tenho aqui para trazer para vocês é verificar se o curso tem uma forma de tecnólogo, ou seja, como a faculdade de enfermagem tem um técnico de enfermagem. Então, assim, às vezes você fazendo um curso técnico da área que você está querendo cursar, às vezes te ajuda bastante você já entrar no mercado de trabalho e também já ajuda a você se identificar naquela área. Por que eu falo sobre o curso tecnólogo, né? Porque o curso tecnólogo, ele vai te ajudar a você se identificar sobre se é aquilo mesmo que você quer. Porque esse curso, ele vai ser para sua vida, né? Então, o que você está estudando vai ser para sua vida. Então, assim, essa formação tecnóloga é uma formação que pode eliminar algumas matérias da faculdade que você pode fazer, dependendo da faculdade onde você vai fazer. Um exemplo, você vai fazer na Unip, na São Judas, ou em outra faculdade, o curso tecnólogo que você tiver pode abater nas suas horas extensionistas ou horas complementares. Para quem não sabe, tá? A faculdade tem essa questão de horas complementares ou horas extensionistas. Tem faculdade que aceita um cinema como horas complementar, ou cinema, teatro. Então, se você você faz uma redação sobre isso e você manda na parte de declaração de horas, lá a faculdade, né, abate naquilo que você precisa. Então, dependendo do curso técnico que você for fazer, ele vai abater nas horas que você precisa ali da faculdade. Um exemplo, vamos supor que a faculdade tem 380 horas. Aí você, dependendo do curso que você fez, o curso abateu ali 200 horas. É um exemplo, tá, gente? Eu não sei quantas horas tem, dependendo da faculdade ou curso que você for fazer. Bom, você não sabe ainda, tipo, como fazer, né? Então você vai pegar, você pode, como a terceira dica que eu vou falar é conhecer o campus da faculdade ou assistir uma aula para ver se você vai gostar ou não, tá? Para quem tá querendo começar na vida acadêmica, tem faculdade que libera você assistir referente a uma aula sobre o curso que você quer fazer. Então, você assistindo a aula, você pode, ter uma identificação. Lá dentro mesmo desse dia que você for assistir, você pode conversar com um profissional, ou seja, com um professor, perguntar como que funciona no mercado de trabalho, como que é essa área, para você conseguir arranjar emprego na área, dentro disso daí, você conversando com o professor,
Ele consegue também, às vezes, dar indicação de como é a aula dele e tal. E também, assim, você indo conhecer o campus da faculdade é muito legal. Quando você entra em contato com o campus de faculdade, sempre eles têm alguém ali que eles disponibilizam para mostrar os campos, ou seja, mostrar o prédio que você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer e quais são as aulas, tá? A quarta dica que eu dou é você pegar ou assistir uma aula no YouTube, combina um pouco com a terceira dica, né? Você assistir uma aula no YouTube aquele vídeo aula da matéria que você escolher. Ou seja, você foi lá e você se identifica com biologia. Você pode colocar no YouTube aula de biologia ou estudantes de biologia. Você vai lá e as pessoas dando as informações, como funciona a área, quais são as diferenças, como que é no mercado de trabalho. É bom que você já entra dentro da faculdade, você sabendo algumas informações, você se identificando com aquilo. Né? Então, se você está meio perdido de como fazer, sobre o que fazer, faça teste vocacional ou tente conversar com algum profissional na área, participe de grupos, um exemplo, grupos em Facebook, em Instagram, siga pessoas em redes sociais que falam sobre esse curso que você tem interesse, e também, tipo, você vê com uma pessoa que trabalha na área, que já está no mercado, né? Então, assim, as redes sociais, ela vai te ajudar a você ter um contato maior com o curso que você está se identificando. Ou se você que está terminando a escola agora e você não sabe qual o que você quer fazer, o que eu posso recomendar é você fazer uma lista de todas as matérias que você tem da escola e aí você ir riscando a que você se identifica e a que você não se identifica. Porque às vezes na escola a gente tem uma aula um pouco reduzida ali. Então você assistindo alguns vídeos, videoaula no YouTube ou referente a isso mesmo. Você assistindo aula no YouTube, você tem algumas aulas mais completas, mais concretas, né? Mais formais para aquilo. Então, isso vai te ajudar a você se identificar e você a escolher o seu curso. Então, você vai lá, um exemplo, no ensino médio você tem 12 matérias. Dessas 12 matérias, você se identifica ali com 4, com 3, com 2. Então, a matéria que você se identifica mais, você vai assistindo aula sobre aquilo, você vai pesquisando sobre a matéria. Acho que isso daí pode ajudar bastante vocês. Bom, a quinta dica é como você pode se identificar mais. Veja a forma de como você acha que você se identifica mais. Ou seja, no EAD, ou no semipresencial, ou no presencial. Então tem gente que se identifica indo ali para a faculdade todos os dias. Ou tem gente que se identifica no semipresencial. Às vezes tem 2 aulas presenciais e 3 aulas online. Ou vice-versa. Ou você se identifica completamente no EAD, tá? Então, o EAD, a dica que eu dou é você pesquisar se ele é de forma ao vivo ou se ele é gravada, qual suporte você vai ter, quando você vai ter resposta, se as suas atividades vão ser totalmente online, tanto atividades como atividades online, tipo trabalhos ou provas, dependendo de trabalho ou prova, o seu EAD, você vai ter que ir no campus, né? Porque às vezes a prova tem gente que cola no EAD. Então por isso que a maioria dos EADs agora, as provas são presenciais. Então, e também o EAD é mais barato. Então tem gente se identificando dessa forma no EAD por questões financeiras também. Então você tem que pesquisar valor, você tem que pesquisar quanto tempo leva da sua casa até a faculdade, quais são os tipos de ônibus ou metrô que você pode pegar para ir no semipresencial ou no presencial, e você verificar quais são os horários, né? Porque no EAD vai ter versão gravada, versão online, ou vai ser só texto. Tem faculdade que é só texto. O semipresencial
você é bom que você tenha alguma identificação ali com algum professor. Então vai ter professor que você vai saber como funciona a aula dele, como é a dinâmica e tal. E o presencial. Bom, presencial que eu falo é você tentar ver se a sua faculdade é todos os dias. Porque tem faculdade que às vezes é 4 dias presenciais e um dia online, ou se é tipo todos os dias. Tem faculdade, gente, que você vai ter aula todos os dias. Um dia é de horas complementares, que é tipo algum curso a mais, por exemplo, um curso de inglês, um curso de. Um exemplo, um curso de redação, sabe? Dependendo da área que você escolhe. Então, essas horas complementares, às vezes é um dia na semana, e os outros dias são as aulas normais. Então, vocês têm que verificar sobre isso. Qual forma você vai se identificar para você não ter uma frustração. Então, EAD, semipresencial ou presencial, tá? Então, assim, se for essa forma que eu falei para vocês, essas 3 formas, então você tem que fazer perguntas de tipo como funciona, quais os horários funcionam, qual e-mail você pode ter ajuda de professores ou da secretaria. A sexta dica que eu tenho para vocês é quais são os valores do EAD, do presencial ou do semipresencial, tá, gente? E para quem não sabe, faculdade de manhã e à noite, eles têm alteração de valores. À noite, completamente, é mais caro. Então, você tem que ver sobre isso, qual que é o valor que você vai pagar e quanto tempo é a questão de a porcentagem de mensalidade que eles vão aumentar. E se a forma da faculdade, né? Por exemplo, tem faculdade que o aumento dela é anual. Tem faculdade que o aumento dela é semestral. Então, você tem que sempre estar dando uma olhada ali no seu boleto da faculdade. Você tem que ver como é a forma de pagamento deles. Se realmente ocorreu o pagamento, né, das suas mensalidades. Porque tem site às vezes que fica muito pesado pela quantidade de aluno no que está entrando dentro da faculdade, e às vezes o pagamento às vezes não ocorre. Então você sempre tem que verificar toda vez se a sua matrícula assim que você mudar de semestre, se o aumento dela vai ser anual ou semestral. Então quando você for fazer a visita no campus, né, aquilo lá que eu falei no começo do vídeo, você já pode verificar qual a faculdade, como que é esse aumento e quais são os valores, tá? Essa foi a 7ª dica junto com a 6ª, tá? Porque foi basicamente isso que eu escrevi. A 8ª dica é você verificar como funcionam as horas complementares ou extensionistas, né? Ou extensionista, né? Como eu informei para vocês. Tá. A 9ª dica que eu tenho aqui para vocês é você verificar a sua nota do Enem. Você pode juntar com a nota do vestibular da própria faculdade. Porque assim, tem, pelo menos as informações que eu recebi tem faculdade que ela junta a sua nota do Enem com o próprio vestibular deles. Tem faculdade que só aceita só o vestibular da própria faculdade. E tem faculdade que aceita a nota do Enem. Mas aí tem que ver, né, quais são as identificações e o que eles pedem no vestibular. Um exemplo, tem faculdade que para você ter a bolsa deles, você tem que fazer o vestibular deles dentro do próprio site. Às vezes é um texto, às vezes é um vídeo que você vai ter que fazer. Então, assim, entra no site da faculdade e verifica lá dentro como funciona o vestibular deles. Ou mesmo você entrando em contato, pega o número deles na internet, liga para eles e verifica. Tá? Tem faculdade que disponibiliza o e-mail na própria página do Google. Então você vai lá, manda um e-mail para eles, eles mandam e-mail informando como funciona a questão do vestibular deles.
Ah, e tem faculdade, viu, gente? Ah, presta bastante atenção. Que se você não atingir a nota que você precisa atingir deles ali, você perde a sua bolsa. Então a dica que eu dou é: você tem que estar sempre dando uma olhada na. Você sempre tem que estar dando uma olhada se você conseguiu atingir a nota, porque senão você pode perder a bolsa. E, e ver como funciona as aulas com dos professores, né? Porque tem professor que ele vai passar slide. Tem professor que ele vai passar coisa na lousa. Tem professor que ele vai passar coisa na lousa, slide e atividade para você fazer ali no momento. Então, assim, gente, faculdade é uma questão que te pega muito de surpresa. Tem vezes que você tem atividade para nota ali no meio do nada. Tem vezes que você vai fazer um trabalho enorme para valer 2 pontos. Sim, faculdade é muito assim. Então, as dicas que eu dou para vocês são essas, né? Então, você verificar como funciona o aumento de mensalidade, se é semestral, anual. Veja a porcentagem de aumento. Verificar como funcionam as horas complementares, extensionistas, se são, é, se são se a faculdade aceita, um exemplo, horas complementares de cinema, teatro, né? Ou se e também você verificar sobre isso que eu falei das notas, se, por exemplo, a nota do Enem vale ou se é apenas só o vestibular da própria faculdade. Então, assim, a primeira dica que eu falei foi para você que tá aí tentando saber o que você vai fazer. Meu, pesquisa. Se não for para você fazer uma faculdade agora de começo de ano, você pode também se inscrever em agosto, né? Porque aí você já teve um tempo que você pesquisou, identificou, verificou como funciona, se é isso mesmo que você quer, se você tem vontade. Então é assim que eu dou a dica para vocês. Então espero que tenha ajudado. Se inscreve aqui no canal e deixa sua notificação. E é isso, gente. Fique de olho que pode provavelmente vir mais dicas ou mais vídeos assim, tá bom? Como